Muito bem, abrimos o Cidade Alerta Paraíba desta segunda-feira. Atenção, já atualizando um caso que aconteceu em outubro do ano passado. A Justiça da Paraíba determinou a soltura de Marcos Antônio Alves, suspeito de matar a esposa, Lidiane Maria da Conceição, em Bahia. Ao vivo, o repórter Lucas Macieira traz mais informações para a gente agora. Boa noite, Lucas. Como aconteceu então essa soltura? Boa noite, Jomar, para você, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Paraíba. Como você bem falou, foi solto hoje o Marcos Antônio Alves Veras de Lima. Ele que é guarda municipal de Bahia e está preso desde outubro do ano passado, suspeito de ter matado a então companheira, a empresária Lidiane Maria da Conceição, de 41 anos. Esse crime aconteceu no dia 8 de outubro do ano passado. Desde outubro, o Marcos Antônio está preso de maneira preventiva no presídio especial do Valentina. E é importante destacar isso, que ele estava preso de maneira preventiva porque o julgamento ainda não aconteceu. Então a decisão da Justiça da Paraíba, expedida pelo juiz Bruno César Azevedo Isidro, na verdade, não inocenta o Marcos Antônio. Ele revoga essa prisão preventiva, atende a um pedido da defesa. Hoje, inclusive, o Marcos Antônio saiu da prisão especial lá do Valentina, acompanhado do seu advogado de defesa. Essa história realmente que é muito confusa ainda, muitos pontos a serem esclarecidos. A defesa do Marcos Antônio, inclusive o Marcos Antônio, durante todo esse processo, desde que ele está preso, alega que ele, na verdade, não matou a companheira, a empresária Lidiane. Ela, na verdade, teria cometido um suicídio. Inclusive, o advogado do Marcos Antônio mandou um vídeo para a gente explicando um pouco mais essa tese deles. Vamos acompanhar. A liberdade é regra e a prisão é medida excepcional. É importante mencionar que no curso da persecução penal aportou várias perícias, dentre elas uma perícia que diz, que atesta, que verbera que na mão da Lidiane foi encontrado pólvora, chumbo, o que implica dizer, na ótica da defesa, que não houve uma execução dos moldes que estão sendo postos. A defesa está confiante de que no curso da instrução criminal iremos provar a inocência do guarda municipal. Tá aí, a gente acompanhou essa tese da defesa de que a empresária Lidiane Maria da Conceição teria suicidado, mas é importante que o nosso público de casa, que não se lembra especificamente desse caso, eu trago aqui a lembrança de que no momento em que esse crime aconteceu, lá no dia 8 de outubro do ano passado, foi realizada uma perícia e essa perícia constatou que o tiro que matou a empresária veio de cima para baixo. Inclusive, o projétil que a atingiu saiu na região do maxilar. Então a perícia emitiu esse laudo, dando força à tese, à hipótese de que ela, na verdade, teria sim sido assassinada e não cometido suicídio, como alega o Marcos Antônio e a sua defesa diante dessa novidade aí, dessa situação de que ela teria pólvora nas mãos. É importante destacar, reforçar que ele estava preso de maneira preventiva, ele não foi inocentado, o julgamento ainda está correndo. Inclusive, essa soltura que aconteceu hoje, que foi concedida ao Marcos Antônio pela Justiça da Paraíba, ela tem algumas medidas cautelares. Por exemplo, agora que ele está respondendo ao processo em liberdade, ele tem por obrigação, como obrigação comparecer a todas as novidades do julgamento, do processo, todos os atos do processo, ele é obrigado a comparecer. Além disso, ele também não pode se ausentar da Grande João Pessoa, da região metropolitana de João Pessoa, por mais de 30 dias, sem antes comunicar e pedir autorização da Justiça. Do mesmo modo, ele não pode se mudar, não pode sair da residência fixa dele, mudar de endereço sem comunicar à Justiça. A decisão do juiz Bruno César Azevedo Isidro também traz como medida cautelar a questão da bebida alcoólica. O Marcos Antônio não pode ingerir bebida alcoólica, seja no ambiente público, onde as pessoas possam ver, ou também em ambiente privado. Ele, morando na casa dele, não pode consumir bebida alcoólica. E também não pode frequentar bares e ambientes, festas, shows que tenham realmente a venda dessas bebidas alcoólicas.
Essas são algumas das medidas que o juiz decretou, medidas cautelares diante dessa soltura. A gente acompanhou aí a versão da defesa dele de que a empresária teria suicidado, mas a gente trouxe aí a lembrança do laudo, do que disse a perícia realizada no momento dessa morte. Inclusive uma morte que realmente abalou muitas pessoas, mais um feminicídio, pelo menos essa é a suspeita, e o Oscar Xavier está ao lado da família da empresária Lidiane Maria da Conceição, e ele agora traz um pouco sobre a visão dessa família diante dessa soltura que por muita gente foi inesperada, surpreendente, não é isso, Oscar? É isso, Lucas. Boa noite para você, boa noite para Jomar, que está no estúdio, boa noite para todos que estão acompanhando a edição desta segunda-feira do Cidade Alerta Paraíba. Eu falo ao vivo direto de Santa Rita, eu estou na casa de parentes de Lidiane Maria, estou ao lado de Jéssica Maria, que é filha dela, com quem a gente conversa a partir de agora. Jéssica, obrigado por você receber a nossa equipe de reportagem hoje, num dia difícil para você e para sua família, porque vocês ficaram sabendo que o homem que é acusado de ser o assassino da sua mãe, ele está solto. O advogado fez um pedido e um juiz autorizou que ele aguardasse o julgamento solto. De que forma a sua família recebeu essa notícia? Como é que você se sente sabendo que ele está solto? Boa noite para você. Boa noite. Eu me sinto ameaçada, né? Por saber que uma pessoa que matou minha mãe hoje está solto. Até porque pelo fato dele não ter tido audiência e estar solto normalmente na rua. Eu me sinto muito ameaçada. Muito mesmo, até porque, como eu falei no início, né, quando minha mãe faleceu, que ele me ameaçava por redes sociais e me perseguia. E eu recebi a notícia, eu estava em casa quando recebi a notícia pelo telefone, tinha várias mensagens no celular, perguntando se eu estava sabendo da notícia. Eu falei que não. Quando eu abri o celular, veio vários vídeos de o advogado dele indo buscar ele, que estava com a alvará dele de soltura. Isso, pra mim, eu fico arrasada em saber que uma pessoa que matou minha mãe, porque ele matou minha mãe não ia se matar por ninguém. Quando você ouve essa alegação de que ela teria tirado a própria vida, como isso te parece? Me parece uma coisa, assim, uma mentira, né? Porque eu tenho certeza que minha mãe não iria se matar por conta dele, até porque minha mãe chegou pra acabar o casamento com ele e ele não aceitou. Porque quando isso aconteceu, no domingo pela manhã, ele já tinha agredido minha mãe dentro de casa. Minha mãe chegou aqui na casa da minha avó, que é a mãe dela, com marcas no corpo, no rosto, de agressão. E quando ela voltou para casa para dar um fim no relacionamento, ele agrediu ela várias vezes, até levar ela para dentro de casa, que foi um dos murros que ele deu. Já deixou ela sem fala e os vizinhos não escutaram mais ela gritar. Quando veio escutar, já escutou o disparo. E ele arrastou diversos vizinhos para dentro de casa, dizendo que ela tinha se matado. Inclusive, ele que colocou a arma na mão da minha mãe. Minha mãe não iria se matar. Até porque o tiro que ele atirou na minha mãe foi de cima para baixo. E foi um tiro de 30 centímetros mais alto do que ela. Não tem condição de minha mãe ter se matado, não. Ele tá alegando isso porque ele quer estar na rua, ele quer estar solto. Ele pode fazer isso comigo ou com outra pessoa. O que eu quero pedir hoje é justiça. Que esse juiz venha ver o que ele fez, porque isso foi um feminicídio, porque a presa da minha mãe durou 3 horas e meia. Quando minha mãe matou, não só foi um perito que chegou lá, foi 3 peritos para confirmar o feminicídio. E um advogado chegar e dizer que minha mãe se matou, isso nunca vai se passar na minha mente, porque ele deixou uma família em estado de choque. Eu sou a única pessoa ainda forte da família que tento segurar todo mundo em pé, que faz exatamente 5 meses que a gente não sabe o que é ter uma família feliz. Faz 5 meses que eu tento lembrar que ela, pra mim, ela não tá morta, ela tá viva. Eu pego o telefone, acho que às vezes eu vou receber uma mensagem dela, uma ligação dela. Qual é a expectativa de vocês a partir de agora, desse dia de hoje, sabendo desse desdobramento? É pedir justiça, porque ele tem que pagar no lugar de onde ele não deveria ter saído, que é da prisão, né? Porque o que ele fez, ele pode, como eu falei, pode fazer com outras pessoas, né?
Jomar e amigos do Cidade Alerta, nós estamos aqui na casa da família de Lidiane. Estou ao lado de Jéssica, que é filha dela, a mãe de Lidiane. Como é que chama a sua avó? Mariana. Dona Mariana está aqui ao lado. É claro que esse é um momento sempre difícil, porque é um momento de reviver toda essa história terrível que a família passou e vem passando desde outubro do ano passado. Jomar, nós estamos aqui com a família de Lidiane à disposição. Jéssica está ao meu lado. Eu vou passar aqui o fone de ouvido para o ouvido dela, porque eu sei que você gostaria de conversar diretamente com ela. Então, a partir de agora, ela nos ouve. Você fique à vontade aí. Pode segurar o fone, por favor, Jéssica. Vamos lá, Jomar. Jéssica nos ouve a partir de agora. Você pode perguntar diretamente para ela. Ok, Oscar. Boa noite, Jéssica. Obrigado por atender, então, aí a equipe do Cidade Alerta Paraíba no momento para vocês que é tão difícil quanto foi saber da morte da sua mãe. Você acaba de falar para o repórter Oscar Xavier, né, que não acredita aí na tese, na versão do suicídio, que foi essa versão que praticamente conseguiu então liberar o Marcos aí que estava preso preventivamente, né? Afinal de contas, você acabou de falar que ele lhe ameaçava, que ele maltratava muito a sua mãe. Qual é, Jéssica, nesse momento, assim, o sentimento claro de toda a família, você como filha, da sua avó, como mãe da Jéssica, de saber que a pessoa, né, no entendimento de vocês, que matou a Lidiane, está livre, leve e solto para responder aí o processo agora em liberdade? Boa noite. Meu sentimento é de revolta, né? Porque um homem desse não era pra estar na rua hoje, né? Porque o que ele fez com a minha mãe, ele pode fazer com qualquer outra pessoa. Inclusive comigo, como eu falei, que ele me ameaçava. Ele já chegou até a dar em cima de mim, como eu falei. E é um sentimento muito grande de revolta, porque o que ele fez com a minha mãe, infelizmente foi eu que perdi ela. E a saudade fica aí muito grande com ela. Eu só quero que a justiça seja feita, né? Que esse juiz que assinou a soltura dele reveja que o que ele fez foi errado. Porque ele soltou uma pessoa que não deve ser chamada nem de homem, e sim de monstro, por ter matado minha mãe. E ainda se negar e dizer que foi minha mãe que se matou, porque minha mãe não ia fazer isso por ninguém. Eu conheço a minha mãe, conheci ela muito bem. E ela não iria fazer isso com ela não, por causa dele não. Eu preciso fazer uma outra pergunta. Oscar, por favor, eu preciso perguntar pois não, Jomar. a Jéssica. Jéssica. Segue ouvindo. A Jéssica, por gentileza, Jéssica, como era a relação Marcos-Lidiane durante o tempo em que eles permaneceram juntos? Era uma relação respeitosa do Marcos para a Lidiane ou era uma relação de desrespeito, de agressões? Como era essa relação que você acompanhou durante o tempo em que eles passaram juntos? Eu não convivi com ela não, durante o período que ela passou com ele não. Ele conviveu com ela 7 meses. Ele afastou ela de toda a família, inclusive de mim. Eu passei 6 meses sem se falar com ela. Quando eu voltei a falar com ela, ela só ligava para mim escondida porque ele não deixava. Ela ligava para mim porque ele falava que ela não merecia a minha presença. E quando ela ligou para mim pedindo desculpa porque queria ver meus filhos, que eu tinha proibido ela de ver meus filhos, principalmente o meu menino mais velho. Eu não deixava ela ver, que ela era muito apegado a ele. E então ele afastou ela de mim. Quando ela pediu para mim ver, ela falou que não viria só, que iria ver com ele. Eu estava numa praça, lembro como se fosse hoje. Eu estava numa praça com meus 2 filhos e meu ex-marido. Quando ela perguntou, tu tá onde? Aí eu falei, tô na praça. Ela fez, eu posso ir aí ver os meninos? Aí eu falei, a senhora tá com quem? Ela fez, tô com o Marcos. Eu disse, vem, mas não deixe ele chegar perto de mim não, por favor. Ela veio, ela ficou na esquina da farmácia. Eu tava com meus meninos, com Miguel e Radassa. E ele ficou de frente à farmácia. Quando ela chegou, eu perguntei pra ela, eu disse, mãe, a senhora tá bem? Ela falou, tô. Eu disse, tá não, que eu tô vendo no seu olhar que a senhora não tá bem. Tá acontecendo alguma coisa? Ela, não, eu só quero ver Miguel. Ela viu Miguel, abraçou, beijou. Radassa foi, falou com ela, abraçou também. E em seguida ela foi embora. No outro dia ela retornou, ligou pra mim.
Só que no dia que ele assassinou minha mãe, a gente só sabe das coisas depois que acontece. E a relação com ele, com a minha mãe, era muito agressiva. Ele batia muito na minha mãe. Inclusive, no dia quando eu fui reconhecer o corpo da minha mãe no ML, minha mãe estava com marcas no rosto, de agressão, estava com o olho roxo, marca por todo o corpo, porque ele já agredia ela já há muito tempo, por conta que ele não queria deixar ela se comunicar com a família. Então era essa a relação que eu sabia dele com ela, né? Que ele era muito ciumento e agredia muito ela. Tá aí, Jomar, um depoimento forte de Jéssica, uma mulher muito forte, inclusive. Um depoimento de indignação da família de Lidiane nesse momento, porque não aceitam a determinação do juiz que permitiu que o homem que é o principal suspeito, acusado de tirar a vida de Lidiane, agora terá direito a aguardar o julgamento em liberdade. Claro que uma série de medidas cautelares estão envolvidas aí nesta liberdade, porém a família se sente bastante indignada com essa decisão nesse momento. Jomar, devolvo para você aí no estúdio, agradecendo novamente a disposição aqui da família de Lidiane, de Jéssica, de falar nesse momento tão difícil. Ok, obrigado, Oscar, pelas informações. Agradecer também, né, a Jéssica e toda a família pela gentileza de conversar com a gente aqui no Cidade Alerta Paraíba. Certamente um momento difícil para a família, já que a família não crê em momento algum nessa versão do suicídio aí praticado pela Lidiane. Vamos aguardar então os próximos capítulos dessa tragédia humana que se abateu sobre a família aí da Lidiane, e a gente vai trazer com certeza aqui as atualizações e os desdobramentos para você que nos acompanha aqui no Cidade Alerta Paraíba.